less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration. O que você acha que sabe sobre Donald Trump? E se tudo que você ouviu fosse apenas fachada? Um espetáculo cuidadosamente orquestrado para desviar sua atenção da verdadeira história. No cenário político, a figura de Trump foi constantemente moldada pela mídia. Mas será que estamos vendo toda a verdade? Neste vídeo, vamos lançar uma luz sobre os aspectos menos discutidos da vida e da presidência de Trump. Aquilo que a grande mídia preferiu esconder ou distorcer. Trump, o magnata, presidente, o fenômeno político, é a figura muito controversa. Não apenas por suas políticas, mas pela forma como ele foi tratado pela imprensa. O que eles não contam pode ser mais revelador do que você imagina. Prepare-se para enxergar Trump sob uma nova perspectiva. Antes de mais nada, para entender o que realmente aconteceu, precisamos olhar para a origem de tudo, a ascensão meteórica de Donald Trump. A história de como ele se tornou um ícone público não é tão simples quanto os veículos de mídia querem que você acredite. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. Não se trata apenas de um homem comum que se tornou presidente, mas de um mestre da manipulação de imagem, alguém que soube como explorar as falhas de um sistema para se beneficiar e expandir seu poder. Trump sabia exatamente como construir sua imagem. A mídia foi fundamental nesse processo. Desde os primeiros dias no setor imobiliário até seu ingresso na política, ele sempre entendeu que a importância de se colocar no centro das atenções. Desde suas afirmações polêmicas até seu comprometimento muitas vezes extremado. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. Em vez de ser um obstáculo, tudo isso serviu para alimentá-lo. Cada escândalo, a cada comentário bombástico, ele se tornava mais e mais relevante. Era uma estratégia arriscada, mas eficaz. Transformar cada ataque em um trampolim para a notoriedade. E a mídia, em grande parte, cumpriu o papel alimentadora desse ciclo. Eles o chamavam de polêmico, mas ao mesmo tempo davam a ele uma plataforma imensa. Trump sabia disso. Sabia que ao ser constantemente atacado, ele garantia mais atenção. A manipulação de sua imagem pública não se limitou ao seu comportamento, mas também foi construída em torno de sua habilidade em compreender o que a audiência queria ouvir. E não era apenas sobre políticas ou promessas vazias, mas sobre ter um papel como um anti-herói. Alguém que falava o que todos pensavam, mas ninguém tinha coragem de dizer. Ao mesmo tempo, havia algo mais em jogo. Uma realidade bem diferente da que a mídia mainstream queria que você acreditasse. Eles queriam vender uma história simplificada, mas na verdade é que Trump estava apenas começando a mostrar sua verdadeira face. O que ele representava não apenas como político, mas como um símbolo de resistência. Era algo que a mídia tentava esconder. Não se tratava apenas de um homem desbocado na Casa Branca, tratava-se de uma ameaça ao status que muitos temiam expor completamente. Quando olhamos para a narrativa que a mídia tradicional construiu sobre Donald Trump, somos bombardeados com uma série de características simplificadas. O empresário, bilionário, o político excêntrico, o provocador, mas, à medida que vamos além da superfície, nos deparamos com camadas mais profundas e complicadas da história de Trump. Camadas que raramente são exploradas nas grandes manchetes. A mídia focou suas energias em vilanizar Trump por seus comportamentos radicais, suas atitudes com a imprensa e, é claro, as suas políticas polêmicas. Mas poucos discutiram a verdadeira estratégia por trás desse comportamento e o que eles significam para o político e midiático. Por mais polarizador que tenha sido, jogou com as regras do jogo que a mídia e o establishment criaram. Ele não apenas desafiou as normas, mas as usou para seu próprio benefício. Um dos aspectos mais ignorados é a maneira como Trump conseguiu manipular o próprio sistema de notícias para gerar sua narrativa. Ao invés de cair nas armadilhas da mídia tradicional, ele entendeu o poder que tinha para modelar sua imagem por meio das mesmas ferramentas. A sua presença nas redes sociais, especialmente no Twitter, foi uma extensão da sua capacidade de mudar a narrativa. A mídia
Ao tentar refutar suas declarações, na verdade apenas alimentava a máquina de Trump, tornando-o mais irrelevante. Ele sabia que a maneira como o mundo via podia ser de certa forma controlada, desde que ele soubesse exatamente onde apertar os botões certos. Além disso, a história de Trump não pode ser contada sem levar em conta os interesses por trás da sua ascensão. Enquanto muitos viam sua vitória como a de um outsider, quem olha de perto percebe que, na verdade, ele estava conectado a uma rede muito maior. Uma rede de poderosos interesses financeiros e políticos. Trump não é apenas uma figura política, ele é um reflexo de forma como as elites estruturam o poder por trás das cortinas. Porém, a mídia tentou sistematicamente esconder ou minimizar essas conexões, focando nas figuras mais acessíveis e fáceis de atacar, enquanto evitava questionar o verdadeiro sistema por trás da sua ascensão. O que é deixado de fora dessa narrativa é o maior elefante na sala. Trump não chegou à presidência apenas com sua retórica provocadora, mas com o apoio de uma rede de interesses que se beneficiam da manutenção do status. Ele foi um produto de um sistema falido, não um agente de mudanças que muitos pensaram que ele fosse. Esta falta de cobertura genuína sobre as camadas mais profundas de sua trajetória reflete um problema mais amplo. Com o jornalismo moderno, a simplificação excessiva das narrativas, a falta de um olhar crítico e a obliteração das nuances que são cruciais para entender a verdadeira dinâmica de poder. Trump, como símbolo, foi uma das maiores vitórias da mídia em termos de engajamento, mas também uma das maiores omissões de todas as histórias da política moderna. A ascensão de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos não foi apenas uma história de um homem que rompeu com o sistema, mas a culminação de um processo complexo de manipulação midiática e construção de uma imagem. Trump se posicionou como um anti-establishment, apelando para a insatisfação do público com a política tradicional. Sua campanha ela foi moldada por uma manipulação estratégica de percepção pública, com a mídia desempenhando um papel crucial. Ao ser constantemente atacado por jornalistas, ele se colocou como vítima, uma posição poderosa na política moderna. Essa narrativa de luta contra um sistema corrupto foi explorado para reforçar sua imagem como um herói, polarizando a opinião pública. No entanto, Trump nunca foi um completo outsider. Ele fazia parte do mesmo sistema que criticava, utilizando suas falhas para aumentar o seu poder e consolidar sua posição. Sua habilidade de jogar com as regras do sistema e antecipar as ações da mídia foi crucial para sua ascensão, tornando a oposição ao sistema uma ferramenta-chave para sua consolidação do poder. Donald Trump não foi um mestre em manipulação midiática clássica, mas soube usar a imprensa a seu favor, transformando críticas em oportunidades de marketing político. Ao acusar a mídia de espalhar fake news, ele não só atacava seus inimigos, mas também criava uma narrativa que mobilizava seus apoiadores, posicionando-se como a vítima das distorções midiáticas. Trump consolidou a sua base e construiu uma imagem de resistência contra o sistema corrompido. Essa estratégia, ao acusar a mídia de manipulação, reforçava a ideia de que Trump era o único candidato sincero, enquanto seus opositores eram parte de um jogo de interesses. As fake news tornaram-se um instrumento de sua retórica, validando sua imagem de um outsider. Cada ataque da mídia alimentava seu discurso de vitimização, criando um ciclo em que cada nova crítica ele se firmava como uma figura central da resistência. Trump aproveitou as redes sociais para se comunicar diretamente com seu público, controlando suas mensagens sem depender da mídia tradicional. Ao manipular a percepção pública, ele fez da mídia uma ferramenta para amplificar sua narrativa. Essa estratégia não apenas conquistou eleitores, mas também quebrou a confiança nas instituições jornalísticas, solidificando a sua posição como uma figura contra um sistema corrupto. Em um cenário global cada vez mais interconectado, Trump se posicionou como um antagonista ao globalismo, defendendo que as elites internacionais manipulavam a nação para promover uma agenda global que ameaçava a soberania dos Estados Unidos e seus valores tradicionais. Ele se opôs a acordos e a organizações como a ONU e a União Europeia, vendo-os como prejudiciais aos interesses americanos. Seu lema,
A America First ressoou com seus eleitores que se sentiam marginalizados pelas elites globalistas. E ele foi visto como um herói que resistia a políticas desfavoráveis e a guerras intermináveis. Trump também associou o globalismo a uma agenda progressista e antitradição, propondo um retorno aos valores fundamentais como família, religião e patriotismo. Isso gerou uma forte polarização, dividindo os apoiadores e críticos. Sua retórica, embora eficaz em mobilizar sua base, também acirrou divisões, especialmente em temas como imigração e direitos civis, tornando uma figura polarizadora. Além da sua presidência, Trump se tornou um símbolo de resistência cultural contra as ideias liberais predominantes, e a sua oposição ao globalismo gerou um movimento que reverberou globalmente, com líderes populistas seguindo em diversas partes do mundo. Sua batalha contra o globalismo e suas ideias sobre a preservação de valores tradicionais continuam a influenciar debates políticos e culturais. Embora sua presidência tenha terminado, o seu legado começa novamente em 2025.